sejam bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou a Larissa, esse é o meu pai, o Célio. E pai, hoje nós escolhemos um tema do qual está muito em alta, tem que ser muito debatido, né, com as últimas mudanças que vêm acontecendo no mundo. E o tema escolhido então é aquecimento global, que é esse tema aí que gera tanta discussão. A gente sabe que temos aí uma onda negacionista, anti-ciência muito forte, que nega, né, o aquecimento global. E hoje nós queremos então mostrar para a nossa audiência, né, trazendo dados, né, científicos, dos quais vão nos, né, trazer um embasamento de que o aquecimento global ele realmente existe. E como nós podemos, o que nós devemos fazer então para conseguirmos, ao menos, não sei dizer se talvez é totalmente reversível tudo que já aconteceu, mas pelo menos a gente conseguir conter o avanço aí para evitar um colapso, né, ambiental gravíssimo, do qual poderá levar até a extinção, quem sabe, da nossa própria espécie, né? Então, pai, o que a gente pode começar falando sobre esse tema tão importante? Larissa, que grande desafio. Você nos coloca nos maiores desafios que eu posso imaginar. Imagine falar do meio ambiente, falar do aquecimento global, falar da crise climática que nós estamos vivendo no mundo hoje. Eu acho que é um grande desafio. É o tema que mais está em voga hoje no mundo. Até porque em todas as áreas onde se observa hoje está se falando, ao menos, da crise climática, do aquecimento global. Porque, na realidade, é o aquecimento global que criou essa crise climática. Um pouco a gente poderia falar o que é, da onde vem, o que é esse aquecimento global? Sim. Inclusive, alguns estão trazendo uma nova, né, palavra que seria ebulição global. Então, talvez a Terra já passou da fase de aquecimento e agora nós literalmente estamos na ebulição global, né? Mas o que seria, então? Acho que a gente deve brevemente revisar, né, o que é o nosso efeito estufa, né? O efeito estufa, então, né, para quem não conhece esse efeito, é um efeito que faz parte do planeta Terra, graças ao efeito estufa que a gente conseguiu ter vida na nossa Terra, criar a atmosfera, né, criar as condições, temperaturas para que a vida aquecer o planeta, frio, né? Não morrermos congelados, né? Então o efeito estufa é um efeito, né, essencial para que a vida possa existir no planeta. E esse efeito, então, ele acontece porque o planeta tem uma atmosfera da qual ela consegue captar, segurar alguns gases que mantêm a temperatura aquecida da Terra. Os dois principais gases aí que a gente pode citar seria o dióxido de carbono e o metano, né, que são os principais contribuidores para o efeito estufa. Só que o que vem acontecendo? Por que a gente fala aquecimento global, né, ou ebulição global? Porque... Na verdade, é esse excesso que está acontecendo, né? Exato. O que a humanidade provocou, os seres humanos causaram com a sua interferência na natureza, é isso? Porque esse aquecimento que tu falou, que essa camada de ozônio, ou que se for para até criar vida e manter a vida aqui no planeta, para que o Sol não batesse aqui na Terra e tudo voltasse para o espaço sideral, foi importante que essa camada de ozônio, essa camada de gases que se instalou ali, que é chamada atmosfera, na realidade, né? Mas agora, o que os homens fizeram nesses últimos 200 anos, especialmente após o surgimento da grande indústria? Mas se fala, os cientistas usam mais o período de 1850 a 1900. Isso. Ali que os homens aí me falam um pouco disso. Os seres humanos interferiram e criaram um aquecimento extra, um aquecimento fora do que a natureza tinha nos dado. Exato. Os dados que nós temos hoje, na atualidade, eles falam especialmente a partir de 1850, né, com a segunda revolução industrial. Foi quando a indústria teve o boom e a gente teve uma grande liberação aí desses gases, né, o dióxido de carbono aumentou. Com o aumento da liberação do dióxido de carbono na atmosfera, a gente começa a notar então
o aquecimento do planeta Terra. E então, né, a gente vem observando então gradativamente um aumento de 1850 da Terra para cá, e alguns diriam que o pior aquecimento está sendo nos últimos 50 anos, nas últimas décadas, né? Mas mais propriamente nos últimos anos. Últimos anos que a gente viu. Os últimos 6 anos que nós vivemos, agora os últimos 6 anos, todos eles bateu o recorde. Sim. Todos os últimos 6 anos nós tivemos aquecimento global médio no mundo, recorde. Sim. Ou seja, então nos últimos 10, 20 anos a coisa foi desastrosa, no meu entender. Então, nós levamos 10 mil anos para aquecer 5. O planeta vem, na realidade, aquecendo devagar. 10 mil anos nós levamos para aquecer 5 graus, em média. E nos últimos 200 anos, ou menos de 200 anos, nós aquecemos 5 graus já. Então, olha, ali já mostra como em 200 anos nós aquecemos e daqui uns dias, daqui um ano, vamos estar bem na frente. Porque nós já atingimos esse ano, em janeiro desse ano, você sabia que nós atingimos 1,59 graus centígrados em comparação com o início da Revolução Industrial? Ou seja, o que os cientistas previam que nós fôssemos aquecer até 2100, ou seja, até o final do século, nós aquecemos agora já, nós já atingimos isso. Ou seja, o que nós iríamos atingir em 75 anos, nós atingimos já. E tem mais um agravante. Em janeiro desse ano, nós atingimos 1 grau e 75, em torno de 1 grau e 75, não lembro exatamente. Ou seja, o mês de janeiro desse ano, ele foi desastroso para o planeta Terra. A média de temperatura foi muito acima. Ou seja, que não é só um presságio, mas é um provável indicativo que nós estamos ultrapassando todos os limites, até que os cientistas previam. Era engraçado, os cientistas há 30, 40 anos, quando eles começaram a alertar a humanidade desse aquecimento global, as previsões deles não eram desastrosas como a vida real mostrou. Você trouxe esse dado importante, né? A Terra já atingiu 1,5 graus aí de aumento, né, na temperatura. Era uma previsão que se tinha, né, de acordo com o Acordo de Paris, né, que foi feito em 2015, que inclusive a Dilma, né, participou desse Acordo de Paris. Ele previa que a gente segurasse o aquecimento do planeta em 1,5 até o final do século, mas a gente já atingiu. Algumas previsões diziam que nós iríamos atingir esse valor em 2040. Mas nós atingimos antes. Sim. O Acordo de Paris, ele também previa que nós fôssemos, digamos, empatar em 2030, ou seja, daqui a 5 anos, nós iríamos, digamos, parar de emitir, da emissão dos gases do efeito estufa, iriam começar a estacionar. Nós não iríamos mais aumentar a emissão dos gases do efeito estufa, nós iríamos a partir dali começar a ter um descenso, uma queda na emissão. Sim. E o que se está vendo é desastroso. Pelo contrário. É o contrário, nós estamos avançando de forma desastrosa, atravessando. Então, o Acordo de Paris, que foi agora em 2015, sim, ele já foi rasgado. Os países não fizeram seu dever de casa, os governos no mundo, e tivemos nesse período a ascensão de governos de direita de muito negacionismo ambiental. Ou seja, a extrema-direita que nega. Agora nós vimos o Trump nos Estados Unidos, ele saiu do Acordo de Paris, e não só saíram do Acordo de Paris, como afastaram, fecharam todas as entidades que trabalham na defesa do meio ambiente. Então, olha o desastre que nós temos à vista. Ele e o Elon Musk, inclusive, falaram que isso era bobagem, que a gente não tem que se preocupar com o meio ambiente. Então, tu vê como é o pensamento deles, né? Mas vamos falar dessas consequências? Exato, vamos citar aí as principais consequências. Posso falar um pouco? Você quer falar? Pode falar, pai, começa. Olha, para quem não está ouvindo, eu vou apresentar um rolzinho meio grande, mas vamos lá. O que são as principais consequências do aquecimento global? Em primeiro lugar, nós temos 3 coisas que são ali muito graves. É o próprio
forma as grandes ondas de calor. É o aquecimento da temperatura. Sim. Os verões quentes, as grandes ondas de calor, e longas, prolongadas, não são ondas pequenas. Tem estatísticas que mostram que as ondas de calor, eles são muito mais intensos, prolongados do que eram há uns anos atrás. A intensa aumento de chuvas torrenciais, chuvas assim, as chuvas prolongadas, intensas, que criam grandes desastres à natureza, o aumento dos furacões, a intensidade dos furacões, existem estatísticas. Eu aqui não vou dizer para vocês todas essas estatísticas, porque eu também de cabeça não lembro exatamente os números, posso errar, mas existem estatísticas que apontam que nos últimos anos o número de furacões e a sua intensidade, isso é algo muito grande. Então, para quem gosta do tema, é só pesquisar sobre isso e entender. E também o grande número de secas e secas prolongadas. Esse é outro problema do aquecimento global. Então, não são secas de alguns dias, meses, são secas muito prolongadas. Vou citar o exemplo da Amazônia. Nós tivemos na Amazônia, nos últimos anos, olha, nós tivemos umas 3 secas enormes na Amazônia, que praticamente os rios da Amazônia quase secaram. Então, esse é um exemplo. Tivemos no Rio Grande do Sul 3 grandes secas muito grandes. O Rio Grande do Sul, ele padeceu muito com grandes secas. E depois tivemos no ano passado, em abril, maio do ano passado, faz um ano agora, que nós tivemos a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, a maior enchente da história do Brasil. Então, assim, nós estamos cheios de desastres ambientais. Esse ano nós tivemos as queimadas em Los Angeles. O aquecimento global, vamos começar com o Brasil. Queimou mais uma vez o Pantanal, imensamente os incêndios do Pantanal. A Amazônia, então, foi uma tragédia, vem sendo uma tragédia nos últimos anos, mas no ano passado queimou mais ainda. E Sim. Há uma perspectiva de esse ano isso piorar, porque no mês de junho, por ali, julho, vai começar seca na Amazônia. Então, até dezembro, janeiro, fevereiro, nós vamos ter seca na Amazônia. A seca na Amazônia, ela vai ter 2 meses mais elastecidos, ou seja, 2 meses mais, a previsão é de que a seca, o verão, seja 2 meses maior do que era antes. Ou seja, isso permite que qualquer coisa vire fogo na Amazônia. Então, olha o risco que nós estamos em perder esse imenso ecossistema, esse bioma da Amazônia. Como estamos perdendo o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e também manguezais. Né? Então, os efeitos do aquecimento global, as secas criam problemas de plantio, de lavouras inteiras são devastadas. Nós vimos países pobres como da África, ou aqui da América Latina, ou de certos países ainda da Ásia, que dependem muito da agricultura, que não têm indústrias, que dependem basicamente da agricultura. Esses países, eles terão imensos prejuízos, porque vai ter muita devastação da agricultura, tanto pela chuva, pelas enchentes, como pelas secas enormes que vão atingindo. Tivemos na África algumas, como Zimbábue, e outros que devastaram a África em algumas regiões. Então, assim, vamos ter o derretimento das calotas de gelo que estão derretendo rapidamente nos nossos polos. Veja só, destruindo. E aí traz um outro agravante, Larissa. Agora está se emitindo o metano, porque o gás metano, ele não era tanto emitido igual o gás carbônico. Sim. Porque o gás metano, ele é mais emitido no planeta pela indústria do gás, que produz o gás. As indústrias fósseis que produzem o gás, elas emitem muito gás metano. Agora, à medida que as calotas de gelo vão derretendo, o permafrost também, não só as calotas de gelo, mas o permafrost, que é o terreno congelado. À medida que o terreno vai descongelando, porque nós não temos só no Polo Norte e Sul o gelo propriamente dito, as calotas de gelo. Nós temos o permafrost, onde o solo é congelado. E quando esse solo aquece, ali ele guarda muita coisa de milhares e milhares de milhões de anos que estava guardado ali, então de outras eras, e esse agora virou gás metano, e esse gás metano está sendo soltado no planeta.
no espaço, e formando efeito estufa. E ele chega, alguns dizem que ele é 25% pior, e outros dizem que ele é 180 vezes pior que o gás carbônico para provocar o aquecimento global. Então, eu falei de alguns desastres, mas você complementa ali. Em relação ao metano, a gente também tem a questão da agropecuária, né, ali que interfere, né, a nossa produção aí de bovinos, que também aumenta a liberação de metano. E gostaria também de citar sobre a questão do aumento dos níveis dos mares, né? Então a gente vê aí muitas costas já sendo destruídas pelo aumento do nível do mar, pessoas tendo que sair de suas casas, né? Porque o mar já está vindo ilhas afundando. Ilhas afundando. Então tem um dado que falaria que a gente poderia aumentar o nível do mar em 2 metros até 2100. Mas a gente já está vendo que esses dados, muitas vezes, eles estão vindo muito antecipados. Estão sendo superados brevemente. Então, provavelmente, uma questão de poucos anos, nós já vamos ver um nível do mar muito elevado. Porque a gente tem que entender que quando a temperatura aumenta, o gelo derrete e ele contribui para aumentar o volume do oceano, mas não só isso, a água, ela tem no seu componente físico, né, físico-químico da água, que quando ela chega a uma temperatura entre 0 e 4 graus, ela expande. Então, além disso, nós temos a expansão do mar, que ainda contribui para subir mais ainda. E a acidez do mar. E a acidez que mata os biomas marinhos. Exato, mata os nossos corais, né? Os recifes de corais. Os plânctons, lembram, vocês recorda aqueles peixinhos lindos que tem nos recifes de corais? Sim. Aquela diversidade, o alimento que tem ali para alimentar os outros peixes, a vida marinha, as tartarugas. Sim. E isso tudo temos risco de desaparecer. Exato. Os recifes de corais da Austrália, que eles têm uma distância, eu acho, em torno de 500 quilômetros, tem informação que 1/3 desses recifes de corais da Austrália já foram dizimados, já branquearam, ou seja, já perdemos. Temos recifes de corais em todos os lugares, porque a acidez dos mares, além o gás carbônico e esses gases, eles são absorvidos pela água do mar. Sim. A água do mar. E aí ela vira acidez, e isso vai destruindo os ecossistemas marinhos. E os ecossistemas, não podemos esquecer aqui na Terra, ainda no continente, nós temos ali os manguezais. Você falou do aquecimento da subida do mar. Se o mar sobe, nós vamos perder praticamente todos os manguezais. E os manguezais, eles são uma das maiores riquezas biológicas da vida do planeta Terra. Sim. Então, e isso nós vamos perder, ou seja, mais um prejuízo imenso para a nossa... É um grande desastre, né? Um desastre enorme. Muitos cientistas, então, falam que a gente já estaria vivendo realmente alguns eventos que ocorreram poderiam ser irreversíveis. Mesmo que nós fizéssemos uma drástica mudança agora, nós ainda iríamos enfrentar um aumento da temperatura e tem coisas que talvez a gente não vai conseguir recuperar. E você viu o que aconteceu, que foi anunciado em janeiro desse ano no Rio de Janeiro? O que aconteceu? Em janeiro desse ano, um cientista inglês, ali houve um encontro de saúde no Rio, um encontro mundial, não lembro, uma instituição de nome inglesa, que eu não sei agora o nome. Ela ocorreu no Rio de Janeiro, em janeiro desse ano, Sim. dia 8 de janeiro. Esse cientista inglês, ele apresentou uma tese do aquecimento global. Ele disse que nós estamos entrando, provavelmente, numa era de enorme extinção, numa era de extinção que a humanidade, que o planeta Terra nunca viu, inclusive maior que a do período Permiano. E vocês sabem quando foi o período Permiano? O período Permiano foi há 252 milhões de anos atrás. Ali houve uma extinção em massa que extinguiu 95% da vida marinha e 70% da vida terrestre. Ou seja, foi uma extinção em massa. Isso levou milhões de anos para se recuperar de novo o planeta. Então nós, segundo ele, nós estamos caminhando para esse risco. E isso, claro, que coloca também os seres humanos em risco. Os seres,
os seres humanos correm esse risco, porque agora nós já temos previsões que nós vamos até metade, até 2050 para frente, vai ter lugares do planeta que se tornam inabitáveis se continuar esse aquecimento global. Nós vamos ter os deslocados do aquecimento global, os refugiados da chamada crise climática, os refugiados da crise climática. Esses vão se deslocar, e já existe esses refugiados. Tivemos muitos africanos migrando para outros continentes por causa da crise climática que atingiu a agricultura naquela região. E aí isso está acontecendo e vai acontecer imensamente. Então, olha o que está seguindo. Como vamos ter perda de safras, nós vamos ter crise, um risco de alimentar no planeta, um risco enorme de a humanidade passar fome, como já temos nessas regiões. Então, nós vamos ter prejuízos econômicos grandes no caso, por exemplo, veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quantos bilhões de prejuízo material teve naquele estado? Sim. E agora, quem vai pagar essa conta? Isso ali é uma situação gravíssima, muita coisa nunca vai se recuperar mais, desaparecer por completo. Sim. E nem consegue se mais restabelecer. Diversas pessoas, perdem suas casas por essas mudanças climáticas, essas catástrofes que ocorrem, e aí gera-se uma crise, as pessoas vão procurar novos lugares para morar, o aluguel aumenta, muitas pessoas ficam sem lugar para morar, é um verdadeiro desastre. Inclusive você citou, sobre a questão prejuízo, econômico, e de acordo com um dado recente que eu vi, que saiu ontem, inclusive esse dado, de que se nós não fizermos nada para mudar, as mudanças climáticas, todo o planeta, todos os países vão perder em até 40% ou mais, da sua riqueza. Então vai ser um enorme desastre econômico. Nós podemos enfrentar uma enorme crise econômica e escassez de alimento por causa das mudanças climáticas. Escassez de água, cidades inteiras vão ficar desabastecidas. Nós vamos ter problemas de geração de energia elétrica, porque se os rios secam, veja só, quando a Amazônia deu essa seca, as usinas hidrelétricas da Amazônia não geraram mais energia. Sim. E em qualquer lugar onde tem secas grandes, não se gera mais energia elétrica. Nós tivemos assim também problemas vai ter N problemas com doenças que vão proliferar. Exato. Nós temos várias doenças que vão se proliferar em função desse aquecimento global. Nós precisamos achar um caminho. E agora, existe um caminho para nós sair dessa tragédia que a humanidade vive? Eu penso que a gente tem que falar sobre esse caminho. Mas antes, eu até gostaria de que a gente levantasse o questionamento. Por que a gente ainda tem tanto negacionismo, em relação tu quer ao falar tema? Dos negacionistas? Eu acho importante a gente comentar. Mas o que é o negacionismo para você, Larissa? O negacionismo é ser esse movimento anti-ciência, Eles colocam a ciência como mentirosa, uma falácia, não entendem como funciona o método científico. Então, muitos dos negacionistas, eles falam, eu não posso confiar na ciência porque é um bando de acadêmicos que estão lá numa universidade e aí eles inventam esses dados. Mas, na verdade, eles não conseguem compreender o método científico. O método científico não é eu inventar dados. Método científico é eu observar, analisar, é eu fazer um estudo com muito rigor, muito critério. Claro que existem estudos científicos que a gente até pode se questionar, se são certos ou não são. Mas a ciência, ela tem justamente, ela tem que ter a questão de sempre estar questionando os dados. A gente tem que estar sempre à procura, de novos dados, se questionar o que a gente tem, saber, é isso mesmo? Será que a gente tem que se contentar com o que a gente tem? Então é essa constante mudança. Eu vejo também o negacionismo, ele tem raízes políticas na humanidade. Claro, com certeza. Vejo isso. Por exemplo, não está se negando a existência dos campos de concentração no período do nazismo, na Segunda Guerra Mundial.
ali que começou o grande negacionismo. Os nazistas, depois que eles perderam a Guerra Mundial, em primeiro lugar, para eles tentar limpar o nome deles, ou dizer que eles não eram os criminosos, como eles são e eram e são, eles simplesmente negaram os campos de concentração e disseram que isso era pura mentira, era pura invenção, que nunca existiram esses campos de concentração, sendo que esses campos existiram durante anos. O exército soviético veio e entrou em vários deles, os exércitos também do Ocidente entraram em alguns e se livrou milhares de pessoas que estavam presas lá. Essas pessoas foram milhares e milhares de vítimas desses campos de concentração que relataram o que passaram lá dentro, como eram esses campos de concentração. Sim. No entanto, continuam negando até hoje. Então, o negacionismo, ele não é novo, ele não é fato só na ecologia, na questão do meio ambiente, na questão da ciência. Ele é um negacionismo mais geral e, politicamente, ele parece cego. Então, eles odeiam as instituições de defesa do meio ambiente, eles, de fato, proíbem tudo, quer proibir falar do meio ambiente. Os Estados Unidos agora está assim. Sim. Lá existe uma verdadeira política de terror para você divulgar. Aí aquele professor que divulga dados científicos agora sobre o meio ambiente, ele corre o risco de perder o emprego, ser demitido. Os cientistas estão sendo perseguidos nos Estados Unidos, milhares deles estão sendo demitidos. Então, ou seja, o negacionismo, ele quer um capitalismo predatório. Você pode derrubar, queimar todas as florestas, você pode poluir os mares, isso é tudo natural para eles. Isso não é ação humana. Eles negam a ação humana na interferência do clima. Segundo eles, os negacionistas, esse aquecimento, eles podem até admitir um aquecimento global, mas o que eles admitem, eles dizem que isso é da natureza, é natural, isso não foi provocado pelos homens. Então, eles tentam esconder que a ação humana é que está provocando esse aquecimento global gigante que nós estamos vendo. E isso nós temos que achar saídas. Por isso que também precisa se derrotar esses negacionistas. Exato. E como é que vamos derrotar eles? Eles estão em dezenas e dezenas de governos pelo mundo afora. Eles estão na Itália com Meloni, estão nos Estados Unidos com Trump, estão aqui na Argentina com esse... Como é que é aquela figura de Milei? Como é que dá para chamar essa figura ali? Parece aqueles passarinhos que que se estufam e... Exato. Então, que essas figuras? Como é que eles estão mandando? Eles têm governos na mão hoje? Como é que nós vamos fazer? Se o Tratado de Quioto, ou outrora, se agora o Tratado de Paris e a COP que vai ter agora na Amazônia, no Brasil, no Pará, em final de ano, a COP30, né? E como é que nós vamos avançar? A última COP ela já foi dirigida pelas indústrias petroleiras. Ela foi em Dubai, né? Foi, né? Em Dubai, não me recordo. Foi em Dubai. Foi no início desse ano, foi no final do ano passado. Ela foi uma piada, na realidade. O Brasil foi com uma enorme comitiva lá, o governo Lula, mas, na realidade, quem dirigiu a conferência de Dubai foi um sheik, né, dos Emirados Árabes, e que dorme em cima do petróleo. Então, ou seja, essa indústria do petróleo hoje manda, eles são contra propostas que visam descarbonizar, que visam reduzir imediatamente o consumo de combustíveis fósseis e partir para fontes alternativas, fontes que possam reverter esse aquecimento global, ou ao menos amenizar, contê-lo. Se não vamos conseguir reverter, que é difícil reverter, mas precisamos ao menos conter ele, e para que não piore a situação. Então, como é que nós... E o negacionismo tramita ali dentro. Apesar que os reis, os sheiks árabes, eles não falam abertamente contra o aquecimento global. Eles são espertos, porque eles ganham muito dinheiro, como eu disse, dormem em cima do petróleo, mas eles não são os negacionistas como é Trump, como é Milei da Argentina, esses negacionistas como Bolsonaro aqui no Brasil, que são negacionistas clássicos, vamos chamar assim. Né? Mas existe essa burguesia liberal no mundo que tem grande parte da estrutura econômica na mão também. A indústria petroleira está em parte da mão deles e dos negacionistas.
E aí, e a indústria em geral, de gás, a indústria, como é que vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos achar bandeiras? Como é que nós vamos parar, por exemplo, o desmatamento da Amazônia? Como é que vamos parar as queimadas? Eu tenho minha proposta, mas eu quero ouvir você. Pai, você, né, citou a questão dos países, né, que foram tomados pela extrema-direita, como que a extrema-direita ela deturpa o discurso, né? Você cita que eles falam que tudo que vem acontecendo no planeta não é interferência do homem, é natural. Né? Porque, claro, eles pegam dados, daí olha como eles manipulam os dados. Uma hora a ciência não presta, mas aí quando é para manipular os dados que eles querem, daí eles usam dados científicos, né? Ao longo da história, né, do planeta, o planeta passou por momentos de aquecimento, resfriamento, tivemos eras glaciais, né, que foram naturais. Porém, o que a gente vem observando não é natural. O que a gente vem observando é realmente a interferência do homem no planeta. E por que eles negam tanto isso? E como você bem disse, uma questão política, né? Eles querem econômica. Eles querem realmente explorar o planeta ao seu predatório, exato, ao máximo, sem se preocupar, porque para eles, se vai ter refugiado climático, se vai ter gente passando fome, se vai ter gente sem casa, sem água para beber, eles não estão preocupados com isso. Você tem imigrantes, você expulsa eles, você manda de volta para o deserto. Porque quem é rico, quem tem dinheiro, vai poder comprar comida, não importa o preço, vai ter dinheiro para pagar, eles vão construir seus bunkers. Você viu que agora os bilionários eles estão investindo em bunkers, construindo paraísos em morar bunkers. Debaixo da terra. Como não conseguiram morar em Marte ainda, então, eles estão morando debaixo da terra. Então, os bilionários, os super ricos, vão para os seus bunkers, viver lá a sua vida, né? Então, eles vão conseguir se adaptar porque eles têm dinheiro, né? Agora, quem vai sofrer as grandes consequências são os mais pobres, são os países capitalistas da periferia. Esses são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Então, veja só. Você perguntou o que a gente tem que fazer, né? Bom, para mim a resposta clara a gente tem que superar o capitalismo. Enquanto a gente estiver no capitalismo, a gente não vai ter uma mudança no planeta. O mundo vai continuar nessa grande catástrofe. Então, primeiro é a gente superar o capitalismo. Mas eu vejo isso, nós falamos todo dia, agora você abre as notícias, você lê dezenas e dezenas de artigos sobre meio ambiente, sobre desastres ambientais. Agora, como é que a humanidade tem tantas notícias e conhecimento hoje sobre essa crise climática que se vive e não tem... Agora, quando parte para as saídas, a gente vê que as saídas são bem tímidas. Olha, né? Uma saída e aí se inventa coisa, você tem que comprar uma camisa que não seja tão... você tem que não sei o quê. Claro que nós temos que substituir os veículos de combustíveis fósseis por outros alternativas. Né? Agora, por que as novas alternativas energéticas demoram tanto e com tanta dificuldade entram? Exato. Porque são freadas, porque nós temos uma indústria de petróleo e de gás consolidada no mundo, como eu disse, e que não aceita, não investe, não quer as energias alternativas. Nem agora nós temos os carros elétricos, mas são muito mais caros. Quem é que consegue comprar um carro elétrico? Porque não há incentivo, os governos não subsidiam em fazer preço mais barato, tinha que fazer nenhuma alternativa. E para não destruir, por exemplo, a Amazônia, que eu acho que a Amazônia ela cumpre um papel fundamental. Alguém de vocês pode me questionar, mas sério, por que tu fala tanto da Amazônia? É que a Amazônia traz a grande parte da nossa chuva aqui. A Amazônia, ela irriga a nossa América Latina. Ela interfere nos mares também. Ela tem ali no aquecimento dos mares em sua volta, isso também sofre influência. Então, se nós deixar a floresta amazônica exterminar, deixar ela queimar, nós vamos ter um problema muito grave no Brasil. Então, eu acho assim, eu sou, Larissa, bem radical nessa questão. Nós temos que botar o governo Lula, que agora é o presidente da República, ele tem que agir mais. Falar menos e agir. Tem que botar o exército lá, chamar
todos os brasileiros para irem se deslocar, chamar que as prefeituras, os governos do estado, todos destinem dezenas e centenas de pessoas, que milhares de pessoas se deslocam no período do verão para a Amazônia e façam a defesa, evitem as queimadas, e isso exige investimento de bilhões de reais. Coloca os aviões da Força Aérea Brasileira à disposição, helicópteros, chama as empresas, esses boizinhos que tem helicóptero hoje para tudo que é lugar, esses empresários aí, pede para que eles cedam os helicópteros para evitar, nós não podemos mais deixar os nossos biomas padecerem. E com o Pantanal a mesma coisa. O que vale para a Amazônia vale para o Pantanal. E vale para o Cerrado também. Proibir o desmatamento do Cerrado. A Mata Atlântica tem lei de proteção, mas ninguém respeita a proteção da Mata Atlântica. Só temos mais 7% da Mata Atlântica e está sendo devastada de cidade em cidade. Temos que parar de se construir em cima das florestas na cidade. Onde tem vegetação não se constrói mais. Você tem que construir onde tem terreno que não tem mais vegetação. Nós temos que radicalizar, fazer reflorestamentos. As cidades têm que ser verdes, as cidades têm que ser reflorestadas, criar parque para tudo que é lugar, rachar, quebrar os calçamentos, quebrar o concreto e plantar árvore, fazer prédios verdes. Os prédios têm que parar de ser puro concreto, onde o sol bate e aquece as nossas cidades, onde o calor dentro das nossas cidades é 3, 4 graus acima, além do interior. Sim. Então isso tudo, olha, nós temos que fazer mil uma tarefa, despoluir nossos rios, nossos riachos, ir para o interior. A pecuária não pode mais ser criada gado dentro nas margens dos nossos rios, tem que se respeitar o Código Florestal, tem que fazer o Código Florestal se virar lei mesmo, de verdade, e não ser uma lei morta. Nós temos que fazer os nossos agricultores criar gado, mas não dessa forma como está sendo feita, desrespeitando as margens de rio, e com isso vão destruindo, olha, é muito predatória a nossa agricultura, a nossa pecuária. Então isso tudo tem que mudar. Agora, isso só vai mudar se nós tivermos um governo federal, governadores, prefeitos e câmaras de vereadores e assembleias legislativas. Todo mundo tem que ir para a luta. Nós temos que criar uma força-tarefa no Brasil e no mundo em torno da defesa do planeta. Senão nada vai acontecer. Tudo só fica em pesquisa científica, mas os cientistas nos trazem dados alarmantes, mas é letra morta se não formos ir para a prática. E derrotar o capitalismo também. O capitalismo selvagem, ele é incompatível com a defesa do meio ambiente. Com certeza. Não tem como um capitalismo predatório que joga fumaça. Você sabe que aqui em Blumenau, por exemplo, nas cidades brasileiras ainda se queima lenha nas indústrias? As indústrias ainda queimam toneladas de lenha. Meu Deus do céu, isso é uma coisa tão ultrapassada. E as nossas entidades de meio ambiente, nossas FAEMAs da vida por ali, elas são órgãos falidos que você pode pegar a chave lá e ir lá fechar, que ninguém vai sentir nada se fechar aquilo ali, porque elas estão absolutamente não prestando um trabalho na área da defesa do meio ambiente. Então é gravíssimo a questão do saneamento básico. O saneamento básico serve para limpar os rios e proteger os peixes, esse bioma que forma os nossos rios. Isso também nas cidades não se resolve. Esse país ainda está virado em esgoto. Como é que pode? Isso é incompatível com a defesa do meio ambiente. E também como é que nós vamos falar de defender nossas florestas se nós não estamos nem capazes de resolver tratar o nosso esgoto nas cidades? Então esses desastres ambientais nós estamos vivendo no dia a dia. Você, pai, citou ali uma questão, né, sobre a questão das empresas, e veja só, quero trazer mais um dado, né? Você sabia, pai, que os super ricos, aí estamos falando de bilionários, os super ricos, eles já bateram a cota de carbono deles de 2025 no 10º dia de janeiro desse ano. Posso acrescentar um dado? Pode acrescentar. As 100 empresas maiores do mundo, elas são responsáveis por 71% da emissão dos gases do efeito estufa. Sim. Vocês entenderam isso? Quem entendeu isso sabe o que isso representa. O aquecimento, as mudanças climáticas, elas têm nome. O nome delas é Elon Musk, Jeff Bezos, todas essas listas dos homens mais ricos do mundo
eles é que estão destruindo o mundo, a ESSO, o planeta. A Chevron, exato, a Total, as maiores empresas que a gente tem. Petrolíferas lá, Samarco, como é que é, da Arábia Saudita, e todas essas, Petrobras, nossa. Nós temos que usar essa Petrobras brasileira para ela fazer a transição energética no Brasil. A Petrobras tem que pegar fortunas enormes, bilhões de reais que vão para o bolso dos seus acionistas, jogar ela, criar a indústria eólica, ela que tem que criar a indústria do hidrogênio. Nós temos que desenvolver um veículo a hidrogênio. Como é que nós não temos um veículo a hidrogênio se há muito tempo se diz que existe como mover os veículos na base do hidrogênio? Então, quem pode criar isso? A Petrobras. Claro. Então, claro que se tiver um Bolsonaro... Parar com o boicote aos cientistas, que os cientistas vêm sendo boicotados, as tecnologias não podem ser desenvolvidas e muita interferência desses grandes super ricos, que não querem perder suas fortunas, né, e interferem na ciência, não querem ver o desenvolvimento. Fazer os banqueiros contribuírem, os grandes financistas têm que pagar um imposto específico para a defesa do meio ambiente, para a defesa, agora, como digo, da floresta amazônica. Nós precisamos soldadinhos da defesa das florestas, dos parques, porque agora virou onda destruir parques nas cidades. Não tem aqui o Parque São Francisco agora indo para loteamento? Querem destruir, Eu vi em Goiânia esses dias um parque, o único parque charmoso dentro no centro, no coração de Goiânia, estão destruindo lá. Inclusive o Ministério Público a favor do desmatamento. Vão desmatar quantos hectares? Acho que são 40 hectares que tem ali no centro de Goiânia. Daí você fica... Olha, pode ser pouco isso ali em comparado à destruição da Amazônia. Mas isso é simbolicamente, o que representa isso quando você tem um Ministério Público que devia ser um defensor do meio ambiente, se posicionou favorável a esse desmatamento. Aí nós estamos na berlinda mesmo. Aí nós estamos numa situação, olha, por isso que eu digo, nós precisamos criar um exército para defender o meio ambiente. Essa que é a realidade. E como é que nós vamos construir esse exército para a defesa do meio ambiente? Esse é o desafio que a humanidade tem. Isso não é só para o Brasil, isso é para a humanidade. Para o mundo inteiro. Senão não vai deixar para os governos, vai ficar num lenga-lenga. Vai ter COP30, vai ter COP31, vai ter COP32, vai ter COP... Olha, nós já temos a COP30. Você já teve 30 COPs. Lembra? Você não lembra, você não era nem nascida, mas nós tivemos o Rio... Como é que era o Rio Eco 92, no Rio de Janeiro? Era a maior encontro de ecologista do mundo na época. Foi muito propagandeado, o mundo inteiro estava voltado para o Rio de Janeiro. Foi um imenso encontro e a gente pensava, opa, agora o Brasil vai embalar, agora o mundo vai embalar na defesa do meio ambiente. A Eco morreu, hoje ninguém mais nem sabe, a nova geração nem sabe que existiu essa Eco, acho que foi Eco 92, né? Se eu não me engano, sim. Então, assim, o Tratado de Quioto, por exemplo, que foi em 1900, se eu não me engano, 1972, que foi o Tratado de Quioto, teve outros, Quioto 2, que acho que foi em 95, ninguém mais nem fala do Tratado de Quioto. Então foram os primeiros grandes encontros mundiais da defesa do meio ambiente. Então nós estamos indo muito no blá 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 no planeta e não temos ação na defesa do meio ambiente. E enquanto nós estamos no blá blá blá, os desastres ambientais estão acontecendo. Então isso nós precisamos de ação. Sem ação nós não vamos reverter esse quadro. Por isso que eu digo, né, que no capitalismo vai ser muito difícil a gente conseguir uma mudança, né? A gente observa hoje a China, né? A China, claro, foi um país que sim, teve uma grande contribuição para as mudanças climáticas, mas hoje a China reconhece isso, é um país que está tentando mudar e trabalhando constantemente para isso. Então aí que a gente vê a diferença entre os países capitalistas e um país, né, com uma economia socialista como a China, que trabalha para mudar. Reflorestamento, eles reflorestam, até desertos, estão indo para regiões desérticas e reflorestando.
Então é incrível o trabalho que eles estão fazendo. A agricultura, como eles estão mudando, né, a perspectiva, melhorando a qualidade do solo, porque o solo é importantíssimo, né, para a gente garantir, né, a melhoria também da qualidade do porque do a produção ar, do predatória solo. cria desertos, Sim. você cria um no solo Brasil, degradado. Hoje no Brasil, com a monocultura, a gente está vendo um desastre. Os nossos solos estão ficando pobres em nutrientes. Daqui a pouco a gente também vai enfrentar um grande problema, né? Que não vamos mais conseguir produzir os alimentos. Então, a China vem enormemente pensando nisso e mudando, e hoje é um país que ativamente, né, traz as mudanças, né, no clima. Ela é líder hoje no mundo, e é o global. exemplo que os países têm que seguir. Todos os países têm que começar a olhar para si mesmos. O próprio Brasil é um grande, né, contribuidor para o aquecimento global. Então, o Brasil tem que fazer uma dura crítica a si mesmo e ver o que tem que mudar. Nós somos um país de indústria média baixa. Nosso grande, como tu diz, nós somos um dos maiores contribuidores do aquecimento global. Sim. Mas é nas queimadas que nós contribuímos muito. Sim. As queimadas das nossas florestas, especialmente da Amazônia, ela é que mais contribui no aquecimento global hoje. Um dos mais... Isso é desastroso. É um grande desastre. E aí os governos aqui, tanto federal, estadual e municipais, nós temos que fazer, por isso digo, essa operação da defesa, da luta contra o desmatamento na Amazônia. Sim. Porque isso vai reduzir imensamente o efeito, o aquecimento global, se nós defender as florestas. E tem mais uma, cada árvore, segundo um cientista disse esses dias atrás, cada árvore equivale a um ar-condicionado grande, ele disse. Achei interessante isso. Imagine uma floresta como a Amazônia, então quantos ar-condicionados estão lá instalados? E outra, as florestas, elas processam, quem estudou biologia sabe que as florestas processam o gás carbônico. Sim. As plantas se alimentam do gás carbônico e liberam o oxigênio, ou seja, eles servem, fazem o papel que o mar também faz. O mar também tem essa contribuição, através dos plâncton, de absorver gás carbônico e liberar oxigênio. Mas, à medida que o mar vai se tornando cada vez mais ácido, ele vai eliminando esses micro-organismos e aí ele deixa de cumprir a função de ser um produtor de oxigênio e de consumir o gás carbônico, que é um gás do efeito estufa. Pai, teria mais algum dado que você gostaria de contribuir para essa discussão? Não, eu quero encerrar. Dizer que nós estamos, de fato, numa imensa crise climática, um aquecimento global que cria essa crise climática, e nós temos que, todos os dias, em todas as ações políticas da humanidade, em todas as ações econômicas, em todas as ações do dia a dia, a preservação das plantas, dos animais, nós temos que ter toda a nossa atenção voltada para a defesa do meio ambiente. Nós temos que ir dormir, acordar de manhã cedo e pensar como é que eu vou fazer ajudar na defesa do nosso planeta Terra. Porque senão as nossas futuras gerações não poderão mais viver nesse planeta ou vão viver dias de muitas agruras, de muitas dificuldades. Então, eu acho que nós temos condições de salvar o nosso planeta. E esse papel todos nós temos que exercer. Então eu conclamo a todos que nos ouvem aqui, que nós estamos assistindo, para que sejam soldados da defesa do meio ambiente. Um abraço a todo mundo e vamos à luta. Então tá, um abraço pessoal, tchau, tchau.